Lá em Varginha eles pegaram um ET mesmo? Tem a história, né? O ET de Varginha. Foi capturado mesmo, um ser lá? Foi. E esse ser eles levaram para os Estados Unidos, no caso. Esse ser capturado. Vários seres, né? Não foi um só. Ah, não foi um só? Não. Esse aqui é um desenho, né, da criatura que foi visto pela Liliane, a Kátia e a Valkyria naquela época. Você conversou com essas mulheres, a Liliane, a Kátia e a Valkyria. Conheço. Inclusive, recentemente a gente fez uma live com duas irmãs, né, que era a Liliane e a Valkyria, no nosso canal lá, Enigmas e Mistérios, e onde elas contam, e até hoje elas afirmam que viram essa criatura. Mas hoje a gente já tem mais de 150 testemunhas envolvendo civis e militares que participaram de toda esse caso, né, que envolveu aí captura de seres, resgate de nave, morte de pessoas, morte de animais, acobertamento, ameaça de morte para vários pesquisadores ali. E morte, quando eu falo morte, teve a morte do Marco Elixerese, né? O Chupacabra foi onde? Aqui, o Marco Elixerese é um militar da P2 de Varginha, que ele capturou uma das criaturas e acabou falecendo, né, em circunstâncias bem esquisitas. Dias depois da captura, no mesmo dia. Ele capturou uma das criaturas junto com o Eric Lopes e sofreu um arranhão embaixo da axila, chegou a rasgar até a camisa. A gente acredita que isso daí deve ter contaminado. Será que foi bactéria desconhecida alguma bactéria muito potente, né, muito possante ali, que acabou levando ele à morte depois. E eles chegaram a estudar o corpo dele depois que ele morreu? Assim, o legista, nós conversamos com ele recentemente, que é o Dr. Janine, e ele já está aposentado e tal, e ele disse que não tem uma explicação, mas foi um caso estranho. Assim, a gente chegou a perguntar se foi feito algum tipo de pesquisa mais acurada, né? Ou se foi arrancado o cérebro para estudo. E assim, ele deu indicativos que sim, né? De que o cérebro teria sido arrancado antes de enterrar, provavelmente para fazer algum tipo de estudo. Agora, com relação à bactéria, ele não abriu. Mas ele disse que ele, em dezenas de anos de profissão dele, dentro dessa área de legista, ele nunca viu uma bactéria tão rapidamente agir daquela forma, potencial e levar à morte o Marco Elixerese, que tinha 23 anos de idade, estava no seu vigor de saúde pleno, né? Era um se isso aí espalha, hein? Então, se na época tivesse espalhado, poderia gerar uma pandemia, um pânico, né, generalizado. Acho que por isso, esse é um dos motivos que geralmente os militares não divulgam. E aí o que aconteceu em Varginha, né? Teve vários avistamentos de pessoas, teve capturas que foram feitas pelo Corpo de Bombeiros nessa localidade aqui, que era o bairro Jardim Andere na época. Aqui foi outra captura feita pelo Exército e aqui é onde as meninas viram. Então é tudo relativamente próximo. Nessa mata aqui também tem algumas pessoas que na atualidade falaram pra gente que viram também criaturas ali, e essa direção é onde passou uma nave que foi vista pelo Eurico e pela Oralina de Freitas, que eram um casal de ruralistas que viram essa nave passando durante a noite avariada, como se tivesse com problema. Deixa eu ver o Eurico e a Oralina. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Eurico, esse aqui é a Oralina. Eles viram então esse objeto em forma de submarino, como se fosse um micro-ônibus, mais charutoide, assim, e ele soltava fumaça por uma área que estava avariada. Pelo que a gente pôde apurar na época, os Estados Unidos é que atingiu esse objeto, comunicou o governo brasileiro e mandou para cá uma equipe, né, para estar fazendo toda a coordenação do resgate, né, dessa nave e da captura dos seres também. Embora o trabalho mais físico e braçal ali ficou por conta da ESA, que é a Escola de Sargento das Armas em Três Corações, que é uma instalação do Exército, né? E
O E interessante, importante base deles, né? Lá é... e o interessante é que o ano passado teve uma live num canal aéreo e um militar chamado, ex-controlador de tráfego aéreo, chamado Marcos Feres, deixa eu ver se tem uma foto dele aqui. Esse de camisa vermelha aqui é o Marcos Feres. Ele denunciou falando que na época ele estava trabalhando no dia 20 de janeiro de 96, quando de repente entrou uma aeronave da USAF, que é da Força Aérea Norte-Americana, com destino a Campinas, e lá tinha 2 helicópteros esperando para levar os militares americanos para Varginha, ou seja, uma operação de logística da Força Aérea justamente já na coordenação disso. Ele confirmou esse fato. Várias pessoas têm confirmado, dado detalhes. Esse aqui, por exemplo, o Ricardo Brum, é um radialista que recentemente deu um depoimento. Então, pouco a pouco, agora que o caso fez 26 anos, as pessoas estão criando coragem. Esse aqui também falou da nave, esse aqui falou de seres, né? Então, ele pouco a pouco estão trazendo mais peças para o quebra-cabeças de Varginha. A gente está em vistas aí de que alguma filmagem, algum vídeo venha à tona, principalmente agora. Possivelmente não seja vídeos feitos pelos militares, porque a gente sabe que tem vídeo que foi feito pelo Corpo de Bombeiros, pelo Exército, pela Polícia Militar, pela Força Aérea Brasileira, pela ABIN, que também esteve envolvida no caso, mas todo esse material foi classificado como ultrasecreto, está guardadinho, cada um em algum lugar específico aí estratégico. Agora, existem filmagens que foram feitas, por exemplo, no Hospital Regional, no Hospital Humanitas, no Hospital da Unicamp, lá no HC, no IFCH, onde foram civis que fizeram. Então, esses possivelmente, talvez alguma minutagem desses vídeos venham à tona, desde que não identifiquem determinadas pessoas ali que às vezes aparecem nas imagens, né, para não complicar, porque tem gente que ainda está na ativa, né, na área médica, e alguns chegaram até prometer sigilo, né, em relação a essas coisas. Então, alguns pode ser que venham à tona, ou um desses vídeos aí com imagens da criatura. Esse ou a vídeo, morta quando ou a vocês viva. pegam, como vocês fazem para verificar se é real? Porque é um estudo bem... Porque hoje assim, os caras a gente conseguem tem fazer umas mapeado... coisas muito foda, né? Assim, eu falo de imagem mesmo. A gente tem mapeado quem filmou na época. A gente sabe, as pessoas. Só que assim, tem alguns que ficam reticentes. Teve um médico, por exemplo, lá de Varginha, que guardou isso num cofre. Ele faleceu agora faz pouco tempo e estava num cofre. Aí foi passado, vamos dizer assim, para a mão de uma outra pessoa. Era medo de represália, que tinha no caso. Medo de represália, porque o negócio foi bem complicado e o acobertamento, a intimidação militar foi muito forte naquela época. As meninas, por exemplo, elas receberam na casa delas, e a mãe delas também, 4 homens de terno oferecendo grana para elas desmentirem o caso. Era mais de R$1 milhão de reais na época. Era dinheiro, entendeu? Só que elas não aceitaram, preferiram ficar com a honestidade, né? Porque são pessoas simples e resolveram manter a história em vez de receber dinheiro, o suborno, e calar a boca. Se elas tivessem aceito lá atrás, com certeza o caso Varginha teria morrido. Porque elas teriam desmentido e aí ia ficar o dito pelo não dito. Total. Mas agora, é meio percebido, agora eu assim, acredito não é só elas, todo mundo que até os pesquisadores, quem chegou mais perto de alguma coisa, de alguma forma foi ou ameaçado ou foi comprado, sei lá. Algum acordo pode ter sido feito, porque é bem praxe, é de praxe esse tipo de modus operandi quando envolve alguma coisa ultrasecreta e que os americanos querem acobertar. Então aí eles não medem esforços com dinheiro. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, 2 criaturas foram levadas para a Unicamp e o Badam Palhares, Corradinho Médici e mais uma equipe de médicos lá tiveram acesso a essa criatura. Foram feitos testes
com a criatura viva e também necrópsia com a criatura morta. A gente tem depoimento de 2 enfermeiras que viram a criatura, tudo, trabalharam com o Badam Palhares. A gente tem depoimentos de vigias que viam as naves. Enquanto as criaturas ficaram dentro da Unicamp, a nave toda noite ficava ali em cima do prédio. Sério? Quando estava quase amanhecendo, a nave se escondia dentro de um lago que tem dentro da Unicamp. A gente tem depoimentos de pessoas que falam a respeito de uma tentativa de fazer o hemograma, só que o sangue da criatura, que era vermelho, escuro, parecia tipo uma Coca-Cola, ele coagulou tão fortemente. Vou falar pela primeira vez uma coisa aqui, que é uma informação que essa aí eu nunca dei em podcast nenhum. O sangue da criatura era parecido com de um ser humano, com uma única diferenciação. Ela era um sangue vermelho um pouco mais escuro e a contagem de plaquetas, ela tinha uma contagem de plaquetas maior do que um ser humano. Talvez esse tipo de plaquetas a mais que causaram esse tipo de coagulação muito rápida do sangue da criatura. Porque quando eles tentaram fazer um hemograma, o sangue ele coagulou dentro da mangueira, não chegou nem a chegar num sensor lá para poder fazer o hemograma. Aí deu PT, né? Estragou uma máquina lá da Unicamp, eles foram para a segunda máquina, estragou a segunda máquina e ficou complicado, porque eles usavam essas 2 máquinas para fazer hemograma também do pessoal que atende ali, o terrestre comum que vai ser atendido ali no Hospital das Clínicas. Mas aí eles deram um jeito, conseguiram um outro equipamento menor, né, que não é tão moderno, mas que tinha lá numa determinada localidade da Unicamp também, remanejaram e quebraram o galho até que as 2 máquinas que foram pifadas pelo sangue da criatura de Varginha lá, foram substituídas pelos americanos. Como era equipamento que vem dos Estados Unidos, eles conseguiram rapidamente mandar 2 equipamentos, só que eles fizeram um cambalacho, pegaram a plaquinha do código de série das máquinas pifadas e colocaram nas máquinas novas, para não dar na vista que foi trocado. E as outras 2 máquinas, eles encaixotaram tudo, levaram para os Estados Unidos, juntamente com todos os equipamentos que foram utilizados na análise da criatura de Varginha, ou seja, microscópio, equipamentos do departamento da doutora Fátima ali. Eles deram um banho de loja lá, tá? E trocaram um monte de gente lá, um monte de gente foi mandada para outros lugares, para trabalhar em outros lugares. Quem era terceirizado, alguns deles foram encerrado o contrato, demitidos, receberam o dinheiro de direito e mais um bônus para ficar quietinho. Isso contado para nós pelos próprios, tá? Então, assim, muita coisa aconteceu no caso Varginha e muita coisa tá para vir à tona também. Então a gente sabe algumas peças do quebra-cabeça. O quebra-cabeça, na sua totalidade, não está montado ainda. Dentro de tudo isso, existem peças fake também desse quebra-cabeça? Sim, porque os militares têm normatizado um negócio que chama contra-informação. Ou seja, eles utilizam de informações meio verdade, meio fraude, para implantar isso dentro da pesquisa, de quem tá, da imprensa, dos pesquisadores, para que a gente não consiga atingir o alvo ou não consiga trazer uma verdade pura para as pessoas. O próprio exército coloca essas fake news para desviar o caminho de vocês, desviar o caminho. Pesquisa. Porque isso, para eles, você está fazendo um serviço, né? É um desserviço para a ufologia brasileira, mas é um serviço para a Força Aérea que está implantando ali uma ideia. Inclusive saiu um documentário agora recentemente sobre o tema, e a gente viu que tem depoimentos inverídicos ali, que já tinham sido descartados pelos pesquisadores, e infelizmente tem esse depoimento
inverídico dentro do documentário. Ou seja, quem assiste aquilo lá acredita que aquilo é a verdade, mas não é. Você está sendo enganado. Todos os presidentes têm acesso a esses documentos? Tem. Muitos presidentes, né, que tomam posse, eles são contextualizados do assunto até um certo nível. E aí depois, eles não é um nível profundo. Quem tem um nível profundo é o pessoal de inteligência, o alto escalão. Aqui no Brasil a gente tem a 6ª seção, que é as Forças Armadas Combinadas, né? Marinha, Exército, Aeronáutica, e aí com a parte de inteligência da Presidência da República, a parte de inteligência da ABIN, né? Então é esse grupo que tem um acesso maior às informações ultra secretas. E o secreto para baixo aí já é um nível que pode ser até acessado, mas o ultra secreto é bem controlado o acesso, e é onde justamente estão esses casos mais emblemáticos, por exemplo, Varginha, o caso Feira de Santana e outros.